Tem um assunto aqui que merece a nossa máxima atenção e que seria difícil de acreditar em outros tempos. Nesses, não. A CNN Brasil deu, o G1 já deu, e nós estávamos aqui apurando, conversando, buscando mais informações. Mas, em resumo, é o seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atenção a isso, determinou busca e apreensão na residência do jornalista do Maranhão, Luiz Pablo Conceição Almeida, conhecido como Luiz Pablo. O blog dele chama-se Blog do Luiz Pablo. Moraes ordenou a apreensão de celulares e notebook após a publicação de reportagens em que Luiz Pablo apontou o suposto uso irregular de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís, Maranhão. A medida foi cumprida na terça-feira, dia 10, anteontem. Segundo a decisão proferida por Moraes, abro aspas, há indícios relevantes de que o representado incorreu na prática do crime previsto no artigo 147A do Código Penal, é o crime de perseguição, sem prejuízo de outras condutas eventualmente relacionadas a partir de publicações realizadas na internet e em redes sociais, atentando contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu fui ler a reportagem em questão. Estou aqui com ela aberta, do Luiz Pablo, blog dele. Luiz Pablo, o blog mais polêmico do Maranhão, é como ele se diz. Como se anuncia. A reportagem é corretíssima. Exclusivo, a manchete. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família. Isso aqui que eu vou ler é o que o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, Alexandre de Moraes consideram perseguição, ataque ao Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é muito grave. Eu vou ler um trecho da reportagem do Luiz Pablo. Peço licença. O site do Luiz Pablo revela com exclusividade que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vem utilizando um veículo pertencente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, custeado com recursos do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, para fins pessoais e familiares. Essa reportagem é de novembro de 2025, 20 de novembro de 2025. A apuração do site identificou que o automóvel, uma Toyota SW4, preta, blindada, está sob posse do ministro e é frequentemente usado por sua esposa e filho em deslocamentos particulares na capital maranhense. O veículo, segundo registros administrativos, integra o conjunto de 4 desses mesmos carros iguais, adquiridos pelo Tribunal de Justiça com recursos da FUNSEG, fundo criado pela Lei Complementar Tal e destinado exclusivamente à segurança institucional de magistrados e às atividades do próprio Judiciário Estadual. Esses veículos têm uso restrito. Um é destinado ao presidente do Tribunal, desembargador Froy Sobrinho, 2 ficam à disposição dos corregedores e o 4º foi originalmente reservado para apoio temporário a autoridades judiciais e missão oficial no Maranhão. A investigação do site constatou que essa última unidade foi repassada ao ministro Flávio Dino de forma contínua e sem ato público que formalize a sessão. Isso aqui é uma atividade jornalística com base numa apuração. A descoberta de que o ministro Flávio Dino estaria usando um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão, o carro sendo usado para fins pessoais da sua família, de deslocamentos familiares, sem um ato formal de sessão. Isso aqui é jornalismo. Isso é atividade jornalística. E aí o ministro Flávio Dino reclama, faz ele mesmo uma representação sob essa lógica de perseguição, que é a mente xandônica, é o direito xandônico, é o que fundamenta o inquérito xandônico, e aí, em função disso, o jornalista é objeto-alvo de busca e apreensão por ter feito jornalismo. O que aconteceu no ato contínuo, a reportagem? O STF pediu a formalização do uso do carro. Não era formal, estava numa forma puxadinho, para uso familiar, certo? Aí o STF, diante do jornalismo, pede para formalizar e vai para cima do jornalista, num movimento claramente intimidatório. É disso que o deputado Felipe Macon tem informações? Sim, Andreas, a Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Maranhão, diz que acompanha as informações relativas ao cumprimento desse mandado de busca e apreensão na residência do jornalista maranhense, ocorrida em 10 de março, por determinação do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da investigação que tramita sob sigilo de justiça. Segundo informações divulgadas, durante a diligência foram apreendidos equipamentos utilizados no exercício da atividade jornalística, entre eles computador e aparelhos celulares, o que causa preocupação institucional, segundo a OAB do Maranhão, na medida em que o artigo 5º, incisos 4, 9 e 14 da Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa como garantias fundamentais. Volto com você, André. Que história é essa de que isso aqui, essa atividade jornalística, isso aqui possa ser considerado perseguição? Que papo brabo é esse? Uma apuração importante sobre o uso para fins privados de um carro oficial, usado sem um ato administrativo que o autorizasse? E a consequência de tudo isso não é apuração, não é investigação, não é nada, é ir pra cima do jornalista, de quem denuncia o troço, de quem mostra que o troço tá em curso? O que é isso? A pergunta continua sendo feita aqui, agora eu vou fazer, todo dia. A família do Flávio Dino usou ou não usou esse carro? Essa pergunta que eu quero resposta. Flávio Dino tem resposta pra isso? Esse carro do TJ do Maranhão, que tem uso restrito, foi usado pela família do ministro Flávio Dino? Vão fazer busca e apreensão contra mim? Esse carro foi usado pela família de Flávio Dino para uso pessoal no Maranhão? Foi usado sem ato administrativo, sem autorização, na base do puxadinho? Vamos emprestar pro ministro. E aí depois, tô perguntando, e aí depois formalizaram um ato diante do jornalismo? Que covardia é essa? Isso é um absurdo, gente. Isso não é aceitável. Vamos em frente. E vamos aproveitar o Felipe aqui, Macon. Oi, pode falar, Ivan. Não, deixa eu só complementar, porque é só algumas informações que a gente apurou aqui. Essa investigação, ela não decorre, segundo o pessoal, fontes, né, do STF, do inquérito das fake news, né, que era a primeira informação. O que eles dizem é que foi uma investigação solicitada pela Polícia Federal,
para investigar, aí sim, como o Andreasa falou, né, um crime de perseguição contra o ministro do STF, e ela, a princípio, teria sido distribuída ao ministro Cristiano Zanin. Em janeiro, houve uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, o que a gente sabe é que teria se manifestado a favor da investigação, e agora, em fevereiro, a pedido do próprio Zanin, o caso foi redistribuído para o ministro Alexandre de Moraes. Tudo sob sigilo. Quando a gente acessa lá o processo, a gente não consegue acessar absolutamente nada, né? Nem o nome de quem é alvo, as decisões, apenas que o ministro Alexandre de Moraes tem a relatoria. Ô, Gonê, aí ele agiu, Gonê. Nessa hora, tô a favor. Perseguição ao ministro do Supremo, tudo é perseguição, tudo é ataque. Isso é uma perversão da palavra, do conceito de perseguição. Usando um artigo gravíssimo como esse, crime de perseguição. Que história é essa? Aí o Paulo Gonê, e engraçado, né? Isso é engraçado. Porque em novembro, nesse mesmo novembro da reportagem aqui, Paulo Gonê soube que havia violação do sistema do Ministério Público Federal. E não fez nada. Deixou correr. Quando veio fevereiro e houve a demanda por prisão do senhor Daniel Vorcaro, ele disse que não teve tempo, como se não soubesse do caso desde novembro. Não teve tempo, deixou passar o tempo, não é urgente a prisão preventiva do cara não. Um obstrutor de justiça. Mas para o jornalista que perseguiu Flávio Dino, aí ele vem, aí ele compara, aí é valente. É o Procurador-Geral da República, é o Procurador do Supremo Tribunal Federal, é um advogado de acusação do Supremo Tribunal Federal. Eu não sabia que era, ele é o advogado de ministro do Supremo, ele está entrando, ele age em defesa, aí para isso ele é proativo. Que esculacho isso!